Eu acho que muitas pessoas ainda não estão entendendo o potencial, o impacto negativo que o GBTC pode ter no mercado cripto. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo por trás dos principais acontecimentos envolvendo esse tipo de produto e as instituições para você entender melhor esse tipo de risco. Mas afinal, o que é esse GBTC? O GBTC é um dos instrumentos financeiros ligados à cripto mais antigos do mercado. Ele é administrado por uma empresa chamada Grayscale. Basicamente, é uma forma dos investidores institucionais, principalmente americanos, de investirem em cripto de uma forma regulada, segura, através da própria bolsa ali americana. Então, basicamente, funciona da seguinte forma. A Grayscale, ela tem a capacidade de emitir cotas de GBTC e essas cotas de GBTC, elas têm um lastro aos bitcoins que são mantidos em custódia pela própria Grayscale. Então, a Grayscale pega esses bitcoins, coloca em alguma custodiante profissional, no caso hoje a gente tem a Coinbase, e aí as pessoas que estão comprando aquele tipo de ativo estão comprando ali GBTCs que tem o lastro por trás desses BTCs custodiados. Com isso, essas cotas do GBTC são negociadas livremente no mercado secundário e elas não necessariamente têm a sua cotação travada com a cotação do Bitcoin. Então existe mecanismo, existem pontos em que o preço ali negociado daquela cota pode estar negociando a um prêmio, ou seja, quando o valor da cota, da soma ali das cotas emitidas com o valor de mercado esteja acima do valor financeiro do Bitcoin, o seu respectivo lastro, e a gente fala que está negociando a prêmio. E o inverso, quando essas cotas do GBTC estão negociando com preço abaixo do que o preço do seu lastro, a gente está falando que está negociando com desconto. E eu vou voltar depois nesse vídeo explicando por que essa dinâmica de prêmio e desconto é muito importante para vocês entenderem o que está acontecendo por trás de toda essa indústria. E hoje em dia, esse instrumento pode até parecer um pouco obsoleto, a gente talvez não vê que faz tanto sentido assim, porque hoje é muito mais fácil de investir diretamente em Bitcoin, até de forma regulada, do que lá atrás, quando o GBTC foi criado em 2014. Então, naquela época, era muito mais seguro e muito mais fácil de investidores institucionais, por exemplo, terem acesso a esse tipo de instrumento e ter exposição ao Bitcoin. E por conta disso, por ser um dos instrumentos mais antigos e mais regulados aí do mercado, o GBTC chegou ao tamanho que está hoje, estima-se mais de 10 bilhões de dólares aí em Bitcoin nos preços atuais. Mas agora eu já expliquei o que é o GBTC e a gente tem que entender quem são as instituições por trás desse instrumento e ver qual que pode ser o possível impacto disso na indústria cripto. Essa história é bem legal, senta aí, lá vem a história. A primeira empresa por trás dessa história é a DCG. A DCG é uma gigante aí do mercado cripto e ela basicamente tem duas grandes empresas por baixo dela. A Grayscale, responsável por administrar e gerir aí o GBTC, além de outros instrumentos também, mas o GBTC é o principal. E a gente tem a outra empresa chamada Genesis, que é uma plataforma principalmente de empréstimos envolvendo Bitcoin, GBTC e também dólares. E além disso, a Genesis também tem alguns outros braços aí de corretagem e negociação de criptomoedas. Além dessas, existe outra principal instituição e figura nessa história toda, que é o grande Three Arrows Capital. Isso mesmo, o fundo aí do Suzu, que acabou quebrando por excesso de alavancagem e hoje, depois de tantos fatos acontecendo, a gente pode ver que isso sim pode ter algum impacto negativo tanto na Genesis e, consequentemente, na DCG ou no Grayscale. Então, basicamente, o que aconteceu? Essas três instituições parece que estavam envolvidas em um esquema para tentar ganhar dinheiro de forma ali arbitrária com o prêmio do GBTC. Então, basicamente é o seguinte, tanto a DCG quanto a Genesis estavam comprando cotas ali do DCG no mercado. Estima-se que em 2021, 2020, elas tenham comprado uma quantidade significativa de cotas de GBTC. Mas então, o que aconteceu? O Three Arrows Capital, ao longo de 2020, ele anunciou que tinha posições suficientemente grandes do GBTC. Como ele era um fundo relativamente ali auditado, se ele tinha mais de 5% de todo o tamanho ali das cotas daquele fundo, ele tinha que auditar e mostrar que eles têm aquelas cotas para o mercado. Isso ocorreu em 2020, mas não ocorreu em 2021. Um indicativo de que, provavelmente, o Three Arrows Capital acabou vendendo aquelas cotas de GBTC que ele tinha. E olha uma coincidência interessante. Aparentemente, nesse mesmo período em que o Three Arrows Capital vendeu essas cotas de GBTC, quem foi um comprador em grande quantidade? A própria DCG. E com isso tudo, infere-se que tenha acontecido o seguinte.
o Three Arrows Capital pegava dinheiro emprestado da própria Genesis, pegava Bitcoin emprestado, mais especificamente. Esses Bitcoins que o Three Arrows Capital pegava emprestado, ele voltava para a própria Genesis, porque era uma das únicas autorizadas a emitir GBTC, e com isso ela pegava GBTC em troca desses Bitcoins voltados ali como garantia. E para que o Three Arrows Capital fazia isso? Para tentar ganhar aí com o prêmio do GBTC com relação ao mercado. E por bastante tempo o GBTC ficou negociando com o prêmio, ou seja, o valor ali acima de 100% da base ali dos Bitcoins em custódia. E aí o que acontece? É o seguinte, quando você emite o GBTC, você pega aquele GBTC, você só pode vender eles daqui a 6 meses. Então, como ele estava negociando a prêmio e esses prêmios chegaram a ser mais de 100%, o que o Three Arrows Capital fazia? Pegava dinheiro emprestado, convertia em GBTC, e se naqueles 6 meses o prêmio continuasse, você tinha ali um instrumento que tinha uma quantidade de BTC fixa, então na hora da emissão, um Bitcoin daria ali 1000 cotas do GBTC, e se esse prêmio continuava maior do que 1, você já teria um ganho financeiro só por conta desse prêmio. E não para por aí, o Three Arrows Capital, não satisfeito com esses empréstimos em BTC e pegando essas cotas de GBTC, ele colocava esse GBTC também como garantia de colateral ali na própria Genesis e pegava novos empréstimos em dólares para fazer as operações mirabolantes no mercado, que todo mundo aí já está sabendo o fim que isso deu. Nesse momento, a gente chegou em uma situação com o Three Arrows Capital extremamente alavancado e a Genesis fornecendo empréstimos para a Three Arrows Capital. Tudo isso ocorria muito bem, a Three Arrows Capital ganhou bastante dinheiro ali em 2021 também, até que chegou um momento que o mercado cripto começou a cair, que o prêmio do GBTC começou a fechar, até que começou a ser negociado com desconto mais recentemente, e aí que as coisas complicaram para a Genesis e para a DCG. E depois, com a queda do mercado cripto, com o colapso de Luna, a gente chegou na situação em que o Three Arrows Capital quebrou. E aí como é que fica a Genesis? Que tinha grande parte daqueles de GBTC, então o mercado estava indo muito ruim, o GBTC estava negociando cada vez mais com desconto, então caindo de valor, então aquele colateral que a Genesis tinha foi diminuindo de valor, e aí hoje a Genesis está se encontrando em um problema de liquidez possível, solvência e quem sabe até fazer um novo pedido de falência e mais uma empresa aí que está em problemas depois que a gente teve aí o colapso envolvendo a FTX. Agora que eu já falei o impacto que o GBTC e o Three Arrows Capital tiveram na Genesis, qual que é o impacto que a Genesis tem com esse problema para o restante do mercado cripto como um todo? Antes de responder essa pergunta, vou convidar você a conhecer o BG Crypto Pro, nossa principal comunidade de investidores cripto, em que a gente fica 100% do tempo olhando para esses acontecimentos, entendendo a melhor forma de se posicionar com relação a eles nas nossas tomadas de decisão. Vou deixar o link aqui, clica, confere lá. Então, a situação da Genesis está feia. Um dado interessante também nessa história toda, que complica ainda mais a situação da Genesis, que ela teve um grande baque por conta do colapso lá de Terra Luna. Porque ela trocou $1 bi em BTC por $1 bi em UST, a stablecoin do ecossistema da Terra, naquela época, e a gente sabe que o UST chegou a 0 depois disso para desistir. Então, só aí já foi um rombo gigantesco para a Genesis. Agora, pensando nessa questão da Genesis, o que ela tem de relação e qual que é o potencial impacto do mercado com o GBTC, por aí vai. O negócio é o seguinte, a Genesis é uma empresa por baixo da DCG, que também é detentora aí da Grayscale, que administra esses GBTCs. E o GBTC é um fundo gigantesco com mais de $10 bilhões em bitcoins ali em custódia. Se por acaso acontecer uma forma da DCG, por exemplo, vender ou finalizar aí as suas operações da Grayscale, esses bitcoins e essas outras criptos também dos outros produtos poderiam ser injetados no mercado e, consequentemente, vendidos para poder pagar o rombo da Genesis, para que as operações continuem. E isso poderia levar a um impacto extremamente severo no preço dos mercados cripto. Mas calma, existem outras soluções que são um pouco mais amenas do que essa para resolver esse problema. A primeira delas seria a gente ver o fechamento do gap entre esse desconto que o GBTC está negociando hoje ao seu preço de referência com base nos bitcoins em custódia. Pensando só na ótica financeira, eu particularmente acredito que esse é um ponto um pouco mais complexo, porque o próprio GBTC se mostrou um instrumento meramente
especulativo, sem grandes possibilidades de ter essa conversão direta para o Bitcoin. A própria Grayscale vem tentando converter esse fundo para um ETF há mais de 5 anos, não obtendo sucesso. Isso seria uma alternativa que provavelmente resolveria esse problema, mas de acordo com a SEC e com os movimentos que a gente vem vendo recentemente, não colocaria muito minhas fichas nisso. Outra alternativa para a Genesis, DCG, enfim, seria encerrar o GBTC para que eles paguem proporcionalmente os investidores ali com base nos bitcoins em custódia. Então, automaticamente esse lastro também seria, esse gap do lastro também seria fechado. Porém, isso também não é uma alternativa que me parece muito viável, porque o GBTC é uma máquina de fazer dinheiro. A gente está falando ali de mais de 10 bilhões de dólares, onde são cobrados uma administração de 2% ao ano, para basicamente você comprar Bitcoin, deixar custodiado de forma simples e você ganhar uma receita gigantesca com isso. Então, eu também não acho que a Grayscale vai querer fechar esse fundo, que é uma máquina de fazer dinheiro. Por fim, com as últimas informações que a gente tem, a forma mais simples e que também não é fácil de ser atingida é que a Genesis vem abertamente ao mercado buscando novos rounds de financiamento para conseguir segurar esse rombo e manter suas operações. Porque a Genesis também é uma empresa gigantesca, extremamente rentável, que oferece uma gama de produtos muito forte que poderia se recuperar aí ao longo do tempo. Eles estavam querendo levantar 1 bilhão de dólares, já reduziram esse valor para 500 milhões de dólares e vamos ver qual vai ser o desenrolar dessa história. O ponto importante desse vídeo é que a gente entenda que existem 3 instituições grandes por trás de um possível impacto que novamente causado por um excesso de alavancagem de instituições centralizadas, causando esse efeito de contágio no mercado cripto. O mercado cripto continua, os blocos continuam sendo produzidos e a gente vai passar por esse momento. Mas é importante que a gente entenda esses possíveis impactos, saber o que está acontecendo também, para a gente proteger o nosso capital e tomar boas decisões de investimento. Resumindo, a melhor das hipóteses é que a Genesis consiga levantar esse capital em frente aos seus investidores, mas isso também não é uma tarefa fácil, já que o mercado cripto está com muito receio, dado os acontecimentos recentes. E aí as outras formas que podem impactar o mercado mais negativamente, essa questão da injeção dessas criptos do GBTC dentro aí do mercado, que pode gerar uma pressão vendedora, ou também a Genesis ir à falência e também pode ter um efeito de contágio, um sentimento muito negativo no mercado cripto que pode impactar negativamente ali todo mundo. Então é importante que a gente tenha esses riscos no radar, saiba tomar as nossas decisões e vamos ver as cenas dos próximos capítulos. No fim das contas, o GBTC mostra-se um produto em que quem está lá dentro é basicamente o refém, que não consegue sacar ali os bitcoins que ele comprou aquelas cotas, não consegue vender aquelas cotas por menos de um período de 6 meses e a gente está vendo toda a situação que está aqui agora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, compartilhe com seus amigos e fique de olho para os próximos conteúdos aqui da BG Web 3.